Rádio Universitária FM 96,9. Fundação Universitária Federal do Amapá. Unifap. Campus Universitário. Rodovia Juscelino Kubitschek, quilômetro 2, Jardim Marco Zero, Macapá, Amapá. Começa agora no seu rádio o programa Compartilhe com o CVV, uma idealização do Centro de Valorização da Vida de Sorocaba, São Paulo. Esta edição é conduzida pelos voluntários do CVV Macapá. Compartilhe com o CVV. Falar é a melhor solução. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Bom dia, amigos ouvintes. Eu sou Celiana Valdec e esta é mais uma edição do programa Compartilhe com o CVV, seu programa de todas as quartas-feiras que traz informações importantes sobre valorização da vida. Que bom ter a sua companhia. Muito obrigada pela audiência. Quero dar o meu bom dia aqui ao Sérgio, que está conosco na técnica. Hoje, na verdade, comigo, né, Sérgio? Dorilane está viajando, né, fazendo um tratamento de saúde, mas na próxima edição do programa ela já estará aqui conosco. E quero também dar um bom dia para a Nadine, querido ouvinte, e a todos os que nos escutam pela 96.9 FM. Minha prima Rutinha, que também está na audiência, minha tia Marictéria, e um abraço também com um bom dia para o professor Nestor e a professora Dorinha, os pais da Dorilane, que também acompanham o programa. O programa de hoje será um pouco diferente dos que temos trazido aqui, mas igualmente especial, porque iremos apresentar a você, amigo ouvinte, o áudio da versão televisiva do Compartilhe com o CVV, onde começaram as edições deste programa. Este que vamos ouvir é um programa muito interessante, porque ele reúne os 3 apresentadores do programa da TV. Esse programa vai ao ar todas as quintas-feiras pela TV Com de Sorocaba, São Paulo. E esses apresentadores são também voluntários do CVV, com muitos anos de experiência e que traçaram neste programa um apanhado de como funcionam os atendimentos no CVV na prática. E fizeram tudo isso de forma muito descontraída e didática. Foi um programa muito gostoso da gente assistir, cheio de informações e que gostaríamos muito neste momento de compartilhar com todos vocês. Continue ligado na 96.9 FM para saber mais sobre como acontece a valorização da vida através do trabalho do CVV. Reforçamos a você, amigo ouvinte, a ideia de que sempre que valorizamos vidas, estamos prevenindo o suicídio. Portanto, todo dia é dia sim de prevenção. E você, que quer interagir conosco, nós estamos no momento com um pouquinho de um problema no nosso WhatsApp, mas a gente vai continuar repassando esse número para vocês mandarem as suas sugestões de tema, a sua opinião e a sua pergunta. E se você quer interagir conosco, saiba como. O Compartilhe com o CVV no rádio tem o WhatsApp. Pergunte, sugira e comente nossos programas. Anote aí: 96 98 132 4980. Repetindo: 96 98 132 4980. Participe e colabore com a nossa equipe. Juntos somos mais. Compartilhe com o CVV. Falar é a melhor solução. O Compartilhe com o CVV no rádio tem o WhatsApp. Pergunte, sugira e comente nossos programas. Anote aí: Preceito. O
preceito do programa de hoje é o de número 51, nosso preceito que diz que o sigilo é a base do trabalho. Lembrando que os preceitos eles foram criados para estimular os voluntários, né, a vivenciarem a filosofia do CVV, né, são frases que a gente utiliza para reforçar, né, todos os nossos preceitos, e elas foram formuladas a partir da experiência vivida pelos voluntários que nos antecederam, né, e estimulam o grupo a viver essa filosofia do trabalho através de práticas corretas. E hoje esse preceito vai ser comentado no áudio do programa de TV que vocês vão ouvir a partir de agora. Mais uma vez estamos aqui para apresentar o nosso programa Compartilhe com o CVV. Nós agradecemos a TV Com, que nos propicia sempre esse espaço bastante útil e para que a gente possa, de uma maneira geral, divulgar as ações do CVV. Hoje nós temos aqui a grata satisfação de contar com dois colegas, o Roberto, aqui à minha esquerda, e o húngaro, aqui à minha direita. Todos plantonistas do CVV. Então hoje, né, Roberto, vamos ter um programa bem CVV mesmo. Tá certo, húngaro? Certinho. Ok, tá ótimo. Então, hoje, a nossa produtora, a Jo, né, ela escolheu um tema aqui, que é ações de valorização da vida. E ela resumiu isso aqui, porque falar é a melhor solução. Então, nós vamos conversar bastante sobre esse assunto. Só que agora nós temos o preceito, ok? Então, por gentileza, coloca o preceito para nós. Ok, então vocês já devem estar vendo, o preceito de hoje é sigilo é a base de tudo. Sigilo no CVV é uma coisa muito importante. Eu gostaria, húngaro, comente para mim o que é o sigilo dentro do CVV. Imagine você, telespectador, a dificuldade que é falar de sentimentos. Você rompe essa dificuldade e liga para o CVV, falar daquilo que você está sentindo. O CVV prima por respeitar aquilo que você conversa com o voluntário. Esse é o sigilo que nós garantimos ao Alvarenga, um dos pilares do CVV. Tudo aquilo que a pessoa nos contar ficará entre ela e o plantonista que ouvir. Eu costumo até, viu, Roberto, dizer que o sigilo para nós é muito importante, porque o sigilo já é um segredo. Quando você ouve o segredo do outro húngaro, é um duplo segredo. É o segredo e o segredo do outro. O que você pensa, Roberto? Bom, boa tarde, Alvarenga, boa tarde, húngaro, boa tarde a todos que nos assistem. O sigilo, ele é muito importante porque já é muito difícil para a pessoa buscar dentro de si, naquele cofre que foi guardado, tantas histórias, tantas dores, tanto sofrimento, já é muito difícil ela trazer aquilo para fora, ela se permitir trazer para fora todo aquele sofrimento, todo aquele drama que ela vive. E revelar isso, então, para terceiros é muito mais difícil. Então, o CVV, ao oferecer o sigilo, dá à pessoa uma tranquilidade para que ela comece a falar, contar a história, contar todos os dramas que ela está vivendo, tudo que ela está passando, tem passado, sabendo que aquilo vai morrer ali entre ela e o voluntário, não vai passar para frente. Causa muito comum as pessoas não falarem, não procurarem ajuda, exatamente se eu falo o que eu estou passando, o que vão fazer com isso? O que vão pensar disso? Então, o sigilo tem essa conotação, ele para ali e permite que a pessoa se abra de uma maneira mais tranquila para poder falar o que está sentindo, né? Quer dizer que o CVV não grava, não anota, não marca nada o que as pessoas conversam com nós, né? É isso? Sem dúvida, não teria nem sentido, não teria lógica. É um trabalho que se dispõe a ajudar o outro
é um trabalho para ser amigo, não teria sentido qualquer coisa de conter uma informação. Então, no nosso trabalho, uma vez encerrada a ligação, nós como voluntários, nos preparamos para que aquilo não nos afete e deixamos a pessoa à vontade, sabendo que dali para frente, encerrada a ligação, tudo é apagado, né? Ótimo. Então você, nosso amigo que nos procura, pessoa que nos procura, fique tranquilo. O sigilo é a base do CVV. Ninguém comenta, ninguém conversa, ninguém escreve, muito menos grava. Fique tranquilo, pode conversar à vontade. Por falar em conversar, Húngaro, o que é conversar dentro do CVV? É só ficar ouvindo ou a gente fala alguma coisa? Como é que funciona isso? Não. O voluntário do CVV, ele se coloca ouvir com empatia aquele que nos liga. Ele se despe dos seus valores durante o atendimento para entender a dor que a outra pessoa que está nos procurando está sentindo. E cria um clima para que ele possa falar, para que ele possa se abrir, e na medida em que ele vai conseguindo falar daquilo que ele sente, ele começa a reorganizar as suas ideias. Eu gosto muito de um exemplo que um amigo meu chamado Alvarenga dá. Como que nós fazemos quando queremos arrumar a roupa que está guardada no guarda-roupa? Tiramos tudo para fora e depois vamos colocando organizadamente. Na medida em que a pessoa liga para o CVV e vai falando daquilo que ela sente, é como se estivesse fazendo a analogia do guarda-roupa. Ela vai reorganizando as ideias e vai recolocando emocionalmente no trilho a sua vida. Ótimo. É muito esclarecedora a sua fala. Agora, vou me dirigir. Hoje, o CVV, o nosso programa vai ser bem esclarecedor mesmo, para as pessoas que querem estar lá, pensando em telefonar, pensando em conversar. Roberto, me diga, a pessoa pode falar qualquer coisa. Vamos supor que eu esteja muito bravo, eu briguei com alguém. Eu posso telefonar lá e manifestar essa raiva que eu estou sentindo no momento? Ou o plantonista vai impedir que eu exponha, que eu fale aquilo que eu estou sentindo no momento? Não, sem dúvida a pessoa que, quando ela se propõe a ligar e procurar ajuda, ela quer passar para fora, ela quer desabafar aquilo que está dentro dela. E o que está dentro dela, nós não podemos impedir, nós não podemos pedir, olha, só pode falar até aqui, até isso você pode falar, ou aquilo não pode. É uma relação de amizade, de desabafo livre. Lógico que nós temos existem limitações quando as pessoas ligam, agressivas, no sentido de sair do trabalho do CVV, porque o CVV é um trabalho de desabafo, de sentimentos, de valorização da vida, e hora ou outra alguém estará fora desse padrão, mas aí o voluntário vai mostrar a ele que não é o trabalho que nós fazemos. E aí quando nós estamos falando principalmente das tendências sexuais, as pessoas que ligam querendo ser mais agressivas em termos de conotação sexual. Mas fora isso, se a pessoa está precisando de ajuda, se ela precisa desabafar, se ela precisa conversar, seja o tema que for, mesmo os temas sexuais que estejam carregados de sentimento e emoção e precisando falar, vai estar o voluntário lá com um trabalho de preparação longo. O ser voluntário do CVV exige um trabalho de preparação muito longo, mas estará lá disponível para compartilhar com ela aqueles momentos, atravessar com ela aquele período difícil, dividir com ela os momentos que ela está vivendo. Mas esse é o nosso trabalho, é compartilhar momentos difíceis. Ótimo. Então, senhores telespectador, ouvinte que nos está vendo, se precisar conversar, pode telefonar para o CVV e falar como você sabe. Às vezes a pessoa quer tratar, né, Húngaro? Quer tratar, por exemplo, de um assunto pertinente a sexo, por exemplo, e ele não sabe falar palavras mais chiques. Ele só sabe falar palavras
vulgar, chula, ele pode manifestar isso da mesma forma? Sim. A pessoa que procura o CVV, ele tem liberdade para se expressar da forma que ele sabe, da forma que ele se sente bem expondo aquele sentimento que o está incomodando. O plantonista que estiver lá, o voluntário, vai compreendê-lo e acompanhá-lo nesse seu desabafo. Então, pelo que eu estou entendendo, Húngaro, continuando com você mesmo, de certa forma, o plantonista nivela o diálogo com a pessoa que procura. É isso? Exatamente. Quando me referi na resposta anterior, que o voluntário procura se despir dos seus valores, é para que ele esteja exatamente no mesmo nível da pessoa que liga, não fazendo julgamento, dispondo-se essencialmente a compreender a dor que ele sente e que ele está conversando com o voluntário. Ok, tranquilo. Mais uma pergunta para o Roberto. Hoje nós estamos fazendo aqui um bate-papo, aqui um ping-pong. Vocês podem perguntar também, viu? Roberto, muitas pessoas perguntam para mim, pessoas que querem ser plantonistas, por exemplo, que é assim. Eles perguntam, escuta aqui, a pessoa, por exemplo, ela telefona para o CVV. E daí o plantonista, se ele caminhar com a pessoa e a pessoa falar, mas eu quero ir no fundo do poço. O plantonista vai até o fundo do poço, por exemplo, Húngaro, e não corre o risco de depois ele ficar lá? Roberto e Húngaro, respondam isso. Existe uma preparação. O voluntário do CVV ele é preparado para situações mais difíceis. Nós trabalhamos com o componente mais difícil do ser humano, que são os sentimentos e emoções. E somos pessoas sentimentais e nós temos emoções. Então essa caminhada com o voluntário, com a outra pessoa para dentro do processo dela, por mais difícil que seja, e são processos dificílimos, nós não podemos fugir a essa realidade. Nós caminhamos junto com ela e não raro, é muito difícil a pessoa permanecer no fundo do poço, porque na medida em que ela se sente acolhida, ela se sente recebida por alguém, quando ela sente que está sendo entendida, compreendida, ela começa a trazer para fora toda uma história de sofrimento, uma história de uma penúria de sentimental, emocional, famílias, relacionamentos. E aquilo faz com que ela naturalmente vá se equilibrando, vá se restabelecendo. E esse fundo do poço, ele acaba deixando de existir. A pessoa, ela sente que vale a pena dar uma segunda chance a ela mesma e retomar a vida. Isso é o que as pessoas têm mostrado no dia a dia. Mas o voluntário, naquele período em que ele mergulha a fundo nas emoções, nos sentimentos, na dor da pessoa, o voluntário vai até lá e volta, porque a nossa preparação é muito positiva, muito boa, e ela é longa, né? Mas temos que estar preparados para todas as emoções que nos passam, né? Depois da consistente fala do mestre Roberto, muito pouco se pode acrescentar, né? Mas eu diria que é muito comum a pessoa que liga no CVV ir ao fundo do poço porque ela quer falar da vida. Ele começa falando exatamente da dor maior que ele tem, e na medida que ele vai falando, ele vai encontrando equilíbrio, como o Roberto falou. Pelo que eu estou entendendo, então seria mais ou menos assim. Vamos no fundo do poço? Eu vou com você até o fundo do poço. Mas depois admitamos o seguinte, que a pessoa queira permanecer, nós temos que respeitar o direito dela. Mas o plantonista volta, né, Roberto? Mostra a experiência que os casos em que a pessoa realmente quer lá permanecer, que ela está às vezes com uma intenção de suicídio muito clara e quer permanecer nesse estágio, é muito raro. Tanto é que existe aí uma fala, né, da psiquiatria, da psicologia, de que 9 em cada 10 casos em que a pessoa tentou o suicídio, se ela tivesse sido acolhida, se ela tivesse sido atendida, 9 casos em 10 seria passível de entrar em tratamento e retirar aquele pensamento de morte.
Um caso não seria possível pelo estágio em que a pessoa se encontra, mas, sem dúvida, o plantonista caminha com ela sem esse detalhamento de estar ou não no fundo do poço. Nós vamos até onde ela vai, pelo tempo que ela precisar e pela forma com que ela quiser, e estamos juntos. E uma vez que nós encerramos aquele atendimento, porque nós fazemos um atendimento único, a pessoa não vai poder ligar para nós novamente ou entrar no chat e falar, eu quero falar com fulano. Nós somos um pronto-socorro. Existem mais de 2.500 voluntários no Brasil disponíveis e são centenas, milhares de pessoas procurando. Então, uma vez que nós encerramos aquele atendimento, nós partimos para uma outra vida, uma outra situação, uma outra história vai se desdobrar ali e nós continuamos. O voluntário, uma vez que ele cumpriu aquele atendimento, ele está pronto, se prepara e está pronto para o próximo. E o próximo, e o próximo, e o próximo. Não dá tempo de ficar no fundo do poço. Ok. O Húngaro, as pessoas têm conversado entre si, porque a gente está vivendo uma situação difícil, com muitas dificuldades, crises em cima de crise. As pessoas têm conversado, assim, sentando como a gente está hoje aqui, nesse bate-papo agradável, nessa conversa, ou as pessoas estão conversando só pelo WhatsApp e outras redes, né, claro, mas principalmente o WhatsApp. Uma das coisas que o CVV faz é palestras para empresas, escolas que nos procuram. E eu costumo dizer, nessas palestras, quem já ouviu uma de minhas palestras, que o fato do CVV ter 56 anos, e o posto aqui de Sorocaba fez agora, em agosto, 35 anos, e o Alvaran, que está conosco aqui, é um dos fundadores, deveria ser motivo de comemoração, uma entidade com 56 anos. Mas eu penso que é motivo de tristeza, porque mostra, entrando no cerne da sua pergunta, que as pessoas não se dispõem a conversar uma com as outras. Haja vista que o número de pessoas que procuram o CVV só cresce. Em 2016, 1 milhão de pessoas procurou o CVV. Em 2017, dobrou esse número. É bem verdade que teve a questão do 188, que agora é nacional, mas isso demonstra que as pessoas não têm com quem conversar e continuam procurando entidades como o CVV. Ou seja, aquela história que você também fala de pôr a cadeira na calçada para conversar no final da tarde não existe mais. Hoje é só a tecnologia e nós sabemos que a tecnologia pode ser instantânea, mas ela ainda não substitui o olho no olho. Aqui dentro do conjunto aqui, Roberto, é possível, você que atende pelo chat e também ouve as coisas, conversa bastante pelo WhatsApp, acho que todos nós conversamos. É possível passar sentimentos, emoções nesses veículos de comunicação, nesses meios de comunicação? Olha, eu diria que eu fui voluntário durante muito tempo no telefone e era muito raro o tema suicídio ser trazido no telefone algum tempo atrás. Hoje, nós temos o chat, já há algum tempo nós temos o chat, e esse chat ele traz muitos jovens, e o jovem passa sentimentos, sim. Nós conversamos, é o tema que nós usamos lá no chat, nós conversamos por escrito, e as pessoas trazem, sim, sentimentos e muita emoção, e nós conduzimos da maneira como se estivesse falando no telefone, para que aquele jovem, aquela pessoa que está fazendo contato, consiga ter o equilíbrio emocional para poder seguir em frente, né? Ok. Agora, nossa produtora está pedindo para que a gente chame um vídeo para continuar essa conversa. Falar é a melhor solução. Esta é a ideia enfatizada pelo nosso querido Compartilhe com o CVV neste Setembro Amarelo. Lembrando
que a prevenção ao suicídio deve ser prática diária e contínua para que possamos cada vez mais valorizar as nossas vidas e dignificar as nossas existências. Falar é a melhor solução e acolher é a melhor ação que podemos fazer para conosco e para com outros seres humanos. Um grande abraço para vocês. Confie sempre. Se tem vida, tem jeito. E eu quero provocar vocês dois aí com um componente novo que ela introduziu no Falar é a Melhor Solução. Ela disse: acolher é a melhor ação. O que vocês dizem disso? Bem, eu acho que acolher, sobre o meu ponto de vista, é claro, não da doutora, que é uma especialista, né? Mas é assim, é você aceitar a pessoa como ela é. Quer dizer, com as suas dificuldades, com o seu jeito de ser, compreendendo o que ela sente, sem fazer análise, sem fazer julgamento. Então, eu entendo que isso que seja. Não sei se o Roberto pensa diferente. A doutora Karina aí, ela é especialista no assunto, tem nos ajudado muito, tem colaborado bastante com o CVV. E o que ela diz, né, Falar é a Melhor Solução, uma campanha do CVV para a depressão, uma campanha que foi lançada já há alguns 4, 5 anos atrás, voltada para a depressão, que é um incentivo para que as pessoas falem e repitam novamente, falem tantas vezes quanto for necessário, para poder se equilibrar. E o acolhimento, o que nós fazemos em termos de CVV, é exatamente aceitar a pessoa do jeito que ela é compreender com ela aquilo que ela está vivendo, é respeitar a pessoa. Não raro, quando nós, em atendimento, nós falamos para a pessoa: você gostaria de ser aceita do jeito que você é? A pessoa, ela sente, ela realmente, olha, eu sou assim e gostaria que a minha família, que o meu namorado, marido, esposa me aceitasse assim. Isso o CVV faz. Não importa aquilo que ela está nos trazendo, é importante que ela seja aceita naquela maneira, com aqueles sentimentos, com aquelas dúvidas, com aqueles medos, com aquelas angústias que são próprias da pessoa. Assim ela consegue se abrir para o outro, ela consegue se abrir para si mesma. Então, do vídeo que nós vimos aí, essencialmente é isso. Se eu posso ser eu mesmo para você, eu posso ser eu mesmo para mim. E é isso que o CVV patrocina e permite, né? O CVV tem trazido, na medida do possível, especialistas para falar de temas. Haja vista a bancada de hoje aqui, o Roberto e a Alvarenga. A Karina já foi anunciada pelo Roberto, pelo Alvarenga, e prestem atenção nesse vídeo que nós vamos exibir agora, do padre Lício. Ele já esteve no nosso programa. Prestem atenção na história que ele vai contar. Olá, eu sou o padre Lício. E é uma alegria muito grande estar participando deste programa do CVV. Eu sou filho de uma pessoa que se matou, no meu caso, o meu pai. E eu penso que falar é a melhor solução por 3 motivos. Primeiro motivo, falar é a melhor solução porque ao falar de suicídio, de prevenção de suicídio, a gente colabora para remover o pacto de silêncio que há em relação a esse assunto, o suicídio. O assunto é um tabu, não se fala dele em lugar nenhum, nem nas famílias, nem nas escolas, nem nas igrejas, nem nas empresas. Então eu penso que esse é o primeiro motivo importante para falar, romper com o tabu. Segundo, ao falar, a gente cria uma atmosfera onde as pessoas também criam coragem de falar, de partilhar suas dores de alma, de poderem dizer: olha, eu conheço gente que se matou, eu conheço gente que pensa em se matar, eu conheço gente que está em comportamento suicida. O falar cria uma empatia para que o outro, o nosso interlocutor, também fale sobre isso. Embora o padre Lício tenha focado especificamente no suicídio, nós podemos entender que a fala
do Padre Lício se estende a qualquer desconforto de natureza emocional, Roberto? Olha, o Padre Lício, ele como um sobrevivente de família, o pai, né? A doutora Karina também, no vídeo anterior, ela coloca muito bem, ela é público, ela coloca isso, viveu também o drama com a mãe dela, né? E outros. Sem dúvida traz o suicídio, uma vez que ele acontece, ele impacta de uma maneira violenta dentro da família. Pai, mãe, todo mundo fica afetado. E nós temos no CVV chamado Grupo de Apoio aos Sobreviventes desculpa, suicídio, que exatamente trabalha nisso. As pessoas que têm dentro da família um caso de suicídio, elas ficam totalmente desorientadas, se sentem culpadas, se sentem impotentes, elas não sabem para onde vão. Então o CVV não é só prevenção ao suicídio, o CVV é essencialmente valorização da vida, enquanto as pessoas nos ligam e conversam sobre tudo aquilo que está passando. Às vezes é uma angústia, é uma tristeza, é um desconforto, N situações que acontecem, a pessoa precisa desabafar. E essas pessoas que passam pelo processo de ter um suicídio próximo, amigos, parentes, o sofrimento é muito grande. E nós também, enquanto CVV, nós temos esse trabalho que é oferecido, que é apoio aos sobreviventes ao suicídio, exatamente para captar essa dor de quem passou pelo processo em família ou em amigos, né? Vamos ver mais um vídeo. Técnica, mais um vídeo. Boa tarde, eu sou a Laís, psiquiatra. Infelizmente não pude estar no estúdio, mas gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mesmo assim. Bom, o tema do falar, né? A importância do falar. Hoje em dia existem evidências científicas, ou seja, foram feitos estudos com exames de imagens cerebrais que evidenciam o poder da psicoterapia. A gente fica muito centrado na questão do tratamento, pensando apenas nas medicações, mas só a psicoterapia por si só consegue gerar alterações cerebrais nos exames de imagem, ou seja, é um importante coadjuvante no tratamento. Eu acho que isso fica bastante evidente, vou dar um exemplo palpável. Todo mundo já passou por uma situação numa situação de término de relacionamento, ou alguma briga, ou então algum acidente, em que foi muito difícil falar disso pela primeira vez. A gente carrega uma carga emocional muito grande na primeira vez que a gente conta isso para o outro. Mas à medida que a gente vai contando para outras pessoas, vai ficando cada vez mais fácil. Quando a gente coloca para fora o nosso sentimento, a gente dá a oportunidade do outro de trazer uma positividade, trazer um conselho, uma boa palavra, mas principalmente a gente se ouve falando. E aí a grande maioria das linhas de psicoterapia tem isso como prioridade, né? Fazer com que a gente se ouça falando. E tá aí de novo o papel do CVV, né? Fazendo uma escuta ativa na prevenção do suicídio. Então a mensagem do dia é essa: falar para a gente dar a oportunidade de se ouvir. Muito esclarecedor este vídeo da doutora Laís. E eu quero crer que exploramos a exaustão no primeiro bloco o que a doutora Laís falou. Você quer acrescentar? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu gostaria de colocar para o grupo aqui a seguinte, que eu acho que é esclarecedor também. Eu preciso falar, eu preciso conversar. A doutora é uma psiquiatra, claro. Ela, como todas, como profissional, tem um custo da sua consulta. O CVV, no caso, me parece não, tenho certeza absoluta que ele é gratuito. Mas ele poderia, Roberto, ser como um ombro amigo que você pudesse, pelo menos num primeiro momento, daquele desespero inicial que a gente tem, às vezes, conversar. O CVV é chamado de pronto-socorro emocional. O CVV não tem a função de terapia, nós somos todos voluntários, as pessoas são voluntárias e não são necessariamente da área de saúde. Então, é um pronto-socorro emocional, é aquele momento em que a pressão emocional está muito grande, a pessoa utiliza o CVV para baixar essa pressão e, se ela entender como necessário, ela pode ou não buscar um atendimento médico, um atendimento psicológico, mas isso depende dela, nós não vamos dizer isso, nós não damos direção.
Nós não damos conselho. A pessoa é que vai ter que perceber até que ponto ela precisa e até que ponto ela pode caminhar nessa busca. A doutora Laís foi muito feliz ali na colocação da psicoterapia, que já tem centenas de artigos aí mostrando que as psicoterapias, as terapias pela fala, elas têm a função própria delas e vão criar novos caminhos neurais, que eles chamam, para que a pessoa descompacte aquele caminho neural que está aberto de tanta pressão, de tanto medo, tanta angústia, tanta vergonha, e abra outros que consigam dar escoamento a essa energia que está pressionando. Mas a nossa função, enquanto CVV, apenas é fazer o trabalho de valorização da vida enquanto a pessoa nos liga, né? Parece que o Dr. Neuri Botega também ouviu a pergunta do Alvarenga e vamos assistir ao vídeo do Dr. Neuri. Olá, bom dia. Meu nome é Neuri Botega e eu queria falar para os colegas do CVV, principalmente com o programa Compartilhe com o CVV. Por que falar é a melhor solução? Porque uma pessoa que está muito desesperada, ela precisa se acalmar, começar a pensar calmamente, porque com o pensamento podem vir outras soluções para o desespero, para aquela sensação de que não há saída e que a morte é a única maneira de interromper o sofrimento. É claro que depois, com calma, alguns casos precisarão de uma ajuda específica de um profissional de saúde mental. Mas esse profissional de saúde mental também vai ter que ter a capacidade de ouvir, de aceitar, de não julgar, ouvir com calma. E, é claro, fazer uma avaliação sistematizada do risco de suicídio e tomar alguma providência que for necessária. Mas sempre, como primeiro passo, falar é a melhor solução. Por isso que é importante o compartilhe com o CVV. Até logo, um abraço para vocês. Alvarenga Roberto, a pessoa ligou para o CVV dentro do espírito que o Dr. Neuri acaba de dizer e esvaziou o copo. Ele se identificou com aquele voluntário que o atendeu. Se ele quiser voltar a ligar para o CVV num outro momento de dificuldade, como que ele faz para achar esse outro voluntário? É preciso ele falar com esse mesmo voluntário? Olha, não é preciso, não é necessário e vai ser muito difícil. Nós, enquanto voluntários, nós atendemos no telefone, são 2.500 voluntários, atendendo todo o Brasil. O telefone 188 é um convênio do Ministério da Saúde, em que 100% das cidades brasileiras, mais de 240 milhões de terminais telefônicos estão disponíveis para ligar para o CVV. Então é quase impossível ele ligar. E não precisa, porque quando você vai conversar, você conversa com um amigo e se sente bem, e se você encontrar um outro amigo, você também se sente bem e assim segue. Roberto, seria como se fosse uma filosofia, uma doutrina que todos seguem igual, é isso? Eu não entendi direito, por isso que eu estou perguntando. Todos os voluntários do CVV têm o mesmo treinamento. Eu acredito que para ser voluntário do CVV tenha o treinamento mais longo, né? São mais de 32 horas de treinamento e depois são vários e vários cursos que são oferecidos para aperfeiçoamento do voluntário. Não somos profissionais, somos pessoas de boa vontade, disponíveis durante o horário de plantão para atender as pessoas que nos ligam. Mas o treinamento é intenso, a preparação é intensa e faz com que uma pessoa que ligue do Rio Grande do Norte seja atendida em Santa Catarina, alguém que ligue de São Paulo seja atendido no Amapá, com o mesmo padrão de atendimento, para que todos possam se sentir confortáveis, independente do voluntário que está se disponibilizando a atender naquele momento, né? Nós estamos falando de experiência de voluntários com bastante tempo de caminhada no CVV, Roberto e Alvarenga. Rapidamente, porque estamos chegando ao final do programa, gostaria que vocês dissessem se é comum a pessoa que é atendida dizer que se sentiu melhor depois da conversa. Olha, nós não temos essa preocupação, porque nós, enquanto estamos ali, nós temos damos o melhor do que nós podemos. Mas
a minha experiência em chat também no telefone há muito tempo, a pessoa se mostra outra. Basicamente, ela se reencontra, ela se permite melhorar e não raro a pessoa termina agradecendo e dizendo, acho que eu vou dar uma nova chance para mim mesmo, vou retomar minha vida, eu preciso retomar minha vida. E segue, mas é dentro de um período de 1h10, 1h15, que é um período relativamente curto e única vez. Então, como eu digo, nós temos uma única bala na agulha naquele momento. Mas as pessoas, quando desabafam e se sentem acolhidas, são outras pessoas. Eu já tenho visto, assim, algumas pessoas dizer, por exemplo, olha, sempre que eu estou com algum problema, eu ligo para o CVV. Já vim por diversas vezes. Então, isso é comum. E tem também esse feedback que a pessoa dá, às vezes não é com tanta frequência, mas de que ela se sentiu melhor, e inclusive que ela vai retornar novamente também, né, Roberto? É muito comum. Eu diria, por isso que eu acredito, entre outras coisas, no trabalho que o CVV está prestando e que ele é muito importante para que a gente continue com ele. E estamos chegando ao final de mais um programa Compartilhe com o CVV. 30 segundos para as considerações finais do Roberto e 30 segundos do Alvarenga. Bom, agradecer aí e disponibilizar as pessoas. O CVV está disponível no nosso site www.cvv.com.br. Vocês encontrarão as formas de atendimento, telefone, chat, e-mail, pessoalmente em alguns postos ainda disponíveis, endereço dos postos, como ser voluntários. Existe todo um material sobre suicídio, sobre prevenção, valorização da vida. Estamos disponíveis, estamos prontos e é só nos procurar, e agradecemos pela audiência. Bem, eu também quero dizer que fiquei muito feliz de hoje termos feito um programa aparentemente assim de esclarecimento, e que eu acredito que foi muito assim produtivo para aqueles que querem ingressar no CVV e que tinham algumas dúvidas em relação do que é o CVV. Agradeço o convite que foi formulado de vir aqui, agradeço o Húngaro, Roberto, meus grandes amigos, meus colegas de posto. Aproprio-me de suas palavras. Os nossos programas também têm uma versão de rádio que passa no Amapá. Convido você a curtir a nossa página no Facebook, compartilhe com o CVV, e a ouvir o programa na versão rádio, que vai ao ar toda quarta-feira às 8 horas da manhã. Se você quiser saber mais sobre o CVV, visite o nosso site www.cvv.org.br. Você acabou de ouvir o áudio da versão televisiva do programa Compartilhe com o CVV, que vai ao ar todas as quintas na TV Conde Sorocaba. Um programa também instrutivo, informativo, e que traz as informações necessárias para a gente poder valorizar as vidas, né? A nossa vida e a vida das pessoas que convivem com a gente, que encontram com a gente. Então, sempre que você puder se colocar à disposição para ouvir um desabafo, sem críticas, sem julgamentos, sem preconceitos, né, permitindo que a pessoa seja ela mesma, seja quem é, né, falando daquilo que a incomoda naquele momento, você também valoriza vidas e você ajuda na prevenção do suicídio. A gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí que a gente volta já já. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional.
tal ser voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo isso de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. Estamos de volta com o programa Compartilhe com o CVV, agora no nosso segundo bloco. Hoje vamos ter só 2 blocos. E você acabou de ouvir o áudio da versão televisiva do programa Compartilhe com o CVV, que vai ao ar todas as quintas-feiras pela TV Com de Sorocaba. E os 3 apresentadores fizeram um apanhado, né, de como funciona o trabalho do CVV. Na prática, né? Quando a pessoa liga, o que é que o voluntário diz, como é que ele acolhe, de que forma ele conversa, né? E para você que sintonizou agora, 96.9 FM, se interessou pelo conteúdo deste programa, deste que a gente acabou de ouvir, esse áudio, né, e todas as outras informações que constam no nosso programa de hoje, você pode ouvir na íntegra, né, este e os outros programas anteriores no canal do Compartilhe com o CVV no YouTube. Acesse lá, se você gostar, se inscreva no canal e compartilhe o nosso link. Desta forma você contribui com a divulgação do trabalho do CVV. Dica de filme. Olá, amigos ouvintes, vamos à nossa dica de filme. Hoje eu não estou aí com vocês no estúdio, mas deixei essa gravação para o nosso encontro, né, semanal com a nossa dica de filme, a nossa pequena dica cultural. Hoje eu trago para vocês um filme que é recomendado pelo site Centro de Referências e Educação Integral. É um filme recomendado para crianças do ensino fundamental 1 e 2. Chama Eu e Meu Guarda-Chuva. Essa é uma obra de Tony Besolini. É uma criativa produção que permite reflexões sobre sentimentos profundos de forma lúdica. Desde o início do filme, sabe-se que o garoto Eugênio, de 11 anos, está muito triste com o falecimento recente de seu avô, de quem era muito próximo. A insegurança se acentua com o fato de ser o último dia das férias e ele, com seus melhores amigos, Frida e Cebola, passarão a estudar em um prédio muito antigo, carregado de histórias assustadoras. Resolvem, como última aventura de férias, explorar o cenário da nova escola, assombrada pelo fantasma do barão von Staffen. O filme pode provocar debates que relacionem a história do filme às memórias das crianças. Elas podem discutir como superar seus medos, como se apoiavam em seus objetos prediletos ou como se sentiam mais seguros para enfrentar as dificuldades. Então é isso, amigos. Espero que vocês gostem, né? Assistam junto com a família, como a gente sempre recomenda, esse filme, né, educativo e muito divertido também. Bom dia para vocês. Agenda da semana. Olá, meus amigos. Uma das características... Depois da dica de filme que a Dorilane deixou gentilmente aqui gravado para nós, para passar essas informações para você, a gente vem com a agenda da semana. O grupo de apoio aos familiares vítimas de suicídio e autoagressão não suicida continua realizando suas reuniões no CAP Gentileza, que fica na Avenida Mãe Luzia, número 994, no bairro do Laguinho, bem próximo ali à Escola Rondônia. E esse grupo foi criado para oferecer um espaço de fala e de acolhimento às pessoas enlutadas pelo suicídio. Um amigo, né, um familiar que perdeu alguém dessa forma dolorosa, dessa forma, né, trágica e drástica, repentina,
encontra nesse espaço a possibilidade de falar sobre a sua dor. Se você se interessou e quer participar ou saber mais sobre o funcionamento deste grupo, você pode entrar em contato com as psicólogas Monize ou Ana Paula pelos telefones 981040211 ou 99961-2732. E a roda de conversa comunitária com a psicóloga Regina Frota está acontecendo todas as segundas-feiras, às 19h15, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Esse é um outro espaço que você também encontra para falar de si e ter a possibilidade de se autoconhecer, né? Além de ouvir as histórias de vida das outras pessoas que participam da roda. Só lembrando que o acesso à sala de reunião onde acontece a roda de conversa comunitária é pela parte de trás da igreja. E falando em roda de conversa, tem também uma que é para você, jovem de todas as idades. Trata-se do GAGE, Grupo de Apoio ao Jovem, que apesar de ter o nome de Grupo de Apoio ao Jovem, mas, como eu falei, recebe todas as pessoas que queiram participar. Ela funciona na rua Professor Tostes, 3711, entre Tupis e Guaranis, sempre a partir das 15 horas. O próximo encontro está previsto para o dia 1º de dezembro. E as informações sobre o GAS, Grupo de Apoio ao Jovem, você pode obter com Erickson Figueira, que esteve aqui semana passada com a gente, no 981331786, com a Aline Guimarães, no 991940626, com a Caroline Guimarães, no 981269671. E tem mais 3 pessoas também aqui, a Dandara Souza, 991924466, Letícia Brito, 981213129. Tá? Essa roda é muito interessante, aberta a todos. E nós estamos chegando ao final de mais esta edição do nosso programa, agradecendo ao Sérgio, mais uma vez na técnica conosco, mandando um abraço para a nossa amiga Dorilane, que hoje não está aqui conosco, e agradecendo a você pela audiência, por ter ficado conosco. Nos despedimos hoje, deixando você com um reflexivo podcast, que é um áudio, né, de André Trigueiro, nosso querido André Trigueiro, jornalista, escritor e palestrante, com o título Quem Ama, Ouve. Tenham todos um bom dia e até quarta-feira que vem. Olá, meus amigos. Uma das características mais importantes e marcantes do nosso tempo é a falta de tempo. Já reparou quanta gente não tem tempo para o outro? Não tem tempo. Principalmente quando o outro procura um amigo, um colega, para uma conversa, para um desabafo, para a necessidade de conversar. Nós somos muito seletivos em relação ao tempo que a gente vai reservar para o exercício da escuta. A escuta atenciosa, respeitosa, amorosa é um produto cada vez mais escasso e raro no mundo de hoje. Escutar alguém, dar-lhe atenção, não desviar o olhar, mostrar para o outro que você está atento e dando valor à oportunidade da escuta é algo realmente muito difícil de se encontrar por aí. E isso explica muito dos nossos problemas, isso explica muito da multiplicação de certas patologias e transtornos de ordem mental ou psicológica, porque a gente vai ficando entupido de informação relevante. A gente precisa falar sobre os assuntos que nos são caros e importantes. E, por vezes, não é apenas falar. Nós precisamos desabafar. Mas a gente não desabafa com qualquer um. A gente precisa de alguém que nos escute, com atenção, com respeito. E esse momento é difícil. É um momento que a gente, por vezes, não encontrando o interlocutor à altura, vai engolindo. Sapo, como diz o ditado popular. E qual o valor do desabafo? Com quem podemos falar esses assuntos que nos são caros e importantes?
Existem alguns quesitos relevantes. O primeiro deles, alguém que guarde sigilo. Eu não vou falar de mim, assuntos íntimos, pessoais, com qualquer pessoa. E quem for me ouvir, eu gostaria muito que guardasse sigilo, que fosse algo alusivo apenas à nossa relação, não compartilhe com terceiros, eu estou te procurando para me ouvir. Guardar sigilo é difícil. É difícil alguém que cumpra essa promessa, embutida numa relação de amizade ou de amor. 2. É muito importante que o exercício da escuta não seja interrompido pela tentação de quem ouve, já em tom efusivo, como se fosse um grande favor, compartilhar a solução para o problema que o outro está relatando. Até entre marido e mulher isso é muito comum. Às vezes a gente acha que conhece muito o outro a ponto de dar conselho, que vai resolver em definitivo o problema que o outro enfrenta. Não vou negar que às vezes isso pode funcionar, mas não é a regra, porque o que funciona para você, o que deu certo contigo, pode não funcionar para mim. Cada caso é um caso, cada vida é um universo, é um contexto bem diferente. Quem procura o outro para desabafar, invariavelmente quer ser escutado até o final. Não gosta de ser interrompido com soluções miraculosas que deram super certo com quem estava ali na condição de ouvinte e interrompeu a escuta amorosa para dar um conselho. Meus amigos, por essas e por outras que é muito importante que a gente dê visibilidade e divulgue o trabalho do Centro de Valorização da Vida, o CVV. O CVV existe desde 1962, são mais de 50 anos de escuta. Guardando sigilo, sem diretividade, sem dar conselho para quem procura o CVV, e de uma forma muito bonita, determinando que o final da ligação e do contato é determinado por aquele que liga. Os voluntários do CVV são pessoas de bem, pessoas comuns. Basta ter 18 anos ou mais, fazer o curso de formação e se preparar para essa tarefa maravilhosa e cada vez mais valorizada num mundo onde a escuta está atrofiada, onde a gente não tem paciência, tempo, tolerância, vontade de ouvir o outro. Então, hoje, em números, sem grandes divulgações ou inserções nas mídias, o CVV recebe 8.000 ligações, contatos, atendimentos por dia. No ano passado foram 2 milhões de atendimentos. Esse ano, pelo andar da carruagem, fecharemos 2018 com 3 milhões de atendimentos. O que explica esses números? Por que tanta gente está procurando o CVV? Que fenômeno é esse que determina que através da ligação gratuita pelo número 188, tanta gente esteja procurando falar com um estranho que foi preparado apenas e tão somente para ouvir, guardar sigilo, não dar conselho e permitir que através do desabafo, é algo bonito que os voluntários do CVV reportam, sem prejuízo do sigilo, por vezes a pessoa com muita angústia, muita ansiedade, pelo tom de voz se verifica essa perturbação que todos nós passamos em vários momentos da vida. Ao longo do desabafo, o tom de voz muda, a narrativa começa a ser mais compassada, mais assentada, num outro batimento cardíaco, numa outra vibração, um estado de espírito mais distendido, porque falar faz a diferença. Falar sobre assuntos que você acha importante, tendo alguém como interlocutor atento, opera milagres. É terapêutico, faz bem para a alma, descomprime o peito. Tudo isso faz diferença. Meus amigos, ouvir é verbo auxiliar de amar. É bonito isso, né? Ouvir é verbo auxiliar de amar. Se você ama alguém, aprenda a ouvir esse alguém. O aprendizado é difícil, é duro. Quem vos fala aqui, falo primeiro para mim mesmo. Não por acaso o CVV entrou na minha vida e me impactou tanto, porque esse exercício é um exercício que a gente precisa fazer todo santo dia. E eu agradeço a você por me escutar de forma paciente e amorosa até esse momento.
Sejamos bons aprendizes, ouvintes, para sermos bons aprendizes, amantes. Quem ama, ouve. Até a próxima. Você ouviu o programa Compartilhe com o CVV, uma idealização do Centro de Valorização da Vida de Sorocaba, São Paulo. Esta edição é conduzida pelos voluntários do CVV Macapá. Compartilhe com o CVV. Falar é a melhor solução. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV.